Ligados na Tomada. Oferecimento Porto Bank. Baixe o app e ative. Fale com seu corretor. O Ligados na Tomada de hoje tem o privilégio de receber um craque multimídia que já atuou no Jornal da Tarde, na Quatro Rodas, na Revista Veja, Placar, falando de futebol, de automóvel, de automobilismo, Silvio Nascimento. Meu parceiro, inclusive, numa revista que eu criei aqui no Brasil há 30 anos atrás, a Speedway. Silvio, seja super bem-vindo ao Ligados na Tomada, meu amigo. Imagina, eu que agradeço a atenção, a deferência e o convite, e me sinto muito honrado e mais uma vez estar aqui ao seu lado, né, fazendo mais uma parceria para falar de um assunto que a gente gosta. Olha, e o Silvio me pegou de surpresa hoje com a notícia que eu não tinha ideia, com uma informação que eu não sabia. O Silvio Nascimento é sobrinho neto de Narciso Vernizzi, que era o homem do tempo aqui da Rádio Pan-Americana, na época de Cláudio Karsug, do Barão, do Wilson, né? O pai do Emerson e do Wilsinho, que fazia a Fórmula 1 aqui, e me falou, inclusive, que Narciso Vernizzi, não posso esquecer esse nome, que eu lembro como homem do tempo, começou com esporte, né? Fazendo esporte aqui na Jovem Pan. Pois é, ele já trabalhava aqui na Pan, acho que chamava Rádio Pan-Americana, né? Isso, Rádio Pan-Americana. E no começo dos anos 50, ele era um cara... Ele tinha o veio jornalístico, né? E ele era um cara inovador e ele criou... eu não sei muito bem a história, mas eu lembro que houve uma resistência na época, mas assim que ele criou o plantão do esporte no rádio, foi uma coisa que pegou e aí foi embora. Ele foi, inclusive, um dos responsáveis por contratar um jovem, né, estrangeiro chamado Cláudio Karsug. Mas o meu tio, ele era irmão da minha avó, era um cara muito legal, uma pessoa muito acessível, muito tranquila, era um cara que tinha uma visão ampla das coisas, né? Ele não era um jornalista ou uma pessoa, né, que se centrava muito numa coisa e ficava ali quieto. Ele tinha essa abertura. Tanto que depois desse sucesso estrondoso, lançou muita gente, trabalhou com Barão, trabalhou com vários grandes nomes da época, né? E a Rádio Pan-Americana era... Não, e foi uma referência dessa história pra gente de homem do tempo, né? Justamente, a gente não tinha essa referência. Justamente, um dos interesses dele eram coisas internacionais, assuntos internacionais, e ele começou a prestar atenção na meteorologia americana, que era uma coisa que os americanos sempre tiveram uma certa... Até obsessão. Até né? hoje. Até obsessão. E ele começou a ler, montou um estúdio na casa dele, ele morava em São Roque, ele montou um estúdio onde ele falava frequentemente com a NASA, ele criou amigos lá por rádio amador. Incrível. Então, e ele discutia, ele aprendia, ele pedia informações, ele foi aprendendo, e o que ele fazia, por mais que... na época não se chamava meme, né? Mas a gente fazia brincadeira, o mundo fazia brincadeira. Ele era um cara muito sério, ele fazia isso muito sério, fazia direito e ele tinha essa verve de profissionalismo. Então ele não chutava nada. Errar faz parte do jogo, mas ele não chutava nada, ele era um cara muito sério. Foi outro grande sucesso, ele ficou com essa marca, ficou conhecido com isso. Até hoje, né? Os meus primos ficaram conhecidos, né? O meu primo, o filho dele, o Celso, o mais novo, que mora em Peruíbe, ele detém a marca Homem do Tempo e ainda faz isso, né? Ele tem um canal no YouTube, tem um canal também eu acho que no TikTok, enfim, ele continua fazendo isso. Não, muito legal. Silvio, eu queria aproveitar um pouquinho dessa bagagem que você tem, né? Um cara que já falou de esporte, de Olimpíadas, ou seja, esportes em geral, a gente está aqui no mês de Olimpíadas, mas de automóvel, de automobilismo, já levou bronca de Ayrton Senna. Então, para trazer um pouco esse expertise e principalmente com uma dúvida uma orientação recorrente aí para o jovem que vai para a rua, que está fugindo um pouquinho dessa compra do primeiro carro. Como você vê essa evolução desses últimos 30 anos da indústria automotiva? O que mais te impactou, Silvio? Olha, eu te digo, eu sou um cara que gosta muito de tecnologia. Então, a tecnologia, de uma forma geral, isso também é inerente à própria evolução de tudo. Mas a segurança, eu acho que a segurança é a coisa que mais impactou. E as pessoas que conseguem entender,
né? O tanto de segurança que hoje os automóveis oferecem, eu acho que ela consegue ter um prazer maior em desfrutar o carro e aumentar a própria segurança e desfrutar melhor. Eu acho que isso, a segurança para mim, eu acho que foi a coisa, tudo relacionado à tecnologia, né? Então você tem tecnologia hoje que tem alerta de atenção, se os seus olhos fecham, o carro avisa, se muda de faixa, o carro avisa, se o carro da frente começa a frear, o carro freia sozinho, enfim, tem todo um pacote, o número de airbags, então, e é eletrônica embarcada te ajudando na segurança, ou seja, é para você usufruir mais do carro. Né? Tá, e para a gente deixar você também um pouquinho ligado na tomada, como que você vê o universo de eletrificação, essa nova onda, que na verdade eu chamo assim, né? Eu acho que a gente está na terceira onda da eletrificação aqui no Brasil. Claro, a gente não pode esquecer que lá atrás, nos primórdios do século já tinham carros elétricos, pouca gente lembra disso ou sabe disso, mas essa terceira onda, essa terceira grande onda aqui no Brasil, como você vê a eletrificação aqui e globalmente? Até lembrando que o carro elétrico aqui no Brasil começou com Amaral Gurgel, né? Com Gurgel, com os Gurgelzinhos. Alex, eu sinto assim, não há como escapar da eletrificação, porém eu vejo que é um momento ainda muito atribulado em relação a definir de que forma, né? Você tem países mais preparados, países menos preparados, os carros estão evoluindo muito rapidamente, né? Você tinha um problema de autonomia. O primeiro carro que em 2010... eu fui aos Estados Unidos fazer o lançamento do Volt. Você foi o primeiro brasileiro que Sim. eu lembro de testar um carro elétrico. Sim. E foi o Volt da GM. Foi o Volt da GM, eu fui para os Estados Unidos, foi um lançamento... Qual que era a autonomia do carro na época? Era uma coisa ridícula. Quase nada, né? 40 quilômetros. Olha só. Só elétrico eram 40 quilômetros. Então, e existia aquela pesquisa americana que fala, não, porque o americano usa o carro para andar só 20 quilômetros para ir, 20 quilômetros para voltar, então 40 quilômetros dá. Então era um negócio meio maluco, bateria gigante, e ele era híbrido, né? E era um sistema híbrido aí. Não tinha o plug-in, né? Não. Era só regeneração da bateria, Isso. como é o Prius, né? O mesmo sistema do Prius, que ele não, você não liga ele na tomada, na verdade ele faz a regeneração. Na verdade o motor acabava funcionando como um gerador, Sim. Né? Que abastecia. Mas enfim, então foi... Ali naquele momento ainda era tudo muito obscuro, era muita dúvida. Depois, aí em 2017, eu fui... Estamos falando então 14 anos atrás. Isso. Em 2017, eu fui à Europa para fazer uma capa de veja sobre carro autônomo. Que aí sim, era um pacote mais completo, né, com tecnologia eletrônica embarcada e junto com eletricidade. Aí tinham várias coisas. Ali que eu conversei com o engenheiro da Audi responsável pelos projetos, que era um brasileiro, aí ele me esclareceu algumas coisas. Ele falou, olha, tem algumas coisas que eu não posso dizer, né, por causa da posição e da própria empresa. Ele falou, mas olha, o carro autônomo, né, como as pessoas imaginam, vai levar muito tempo, porque enquanto houver um humano, né, ao volante, vamos ter problema com o carro autônomo, que o problema não é o autônomo, é o humano ao volante, que decide coisas que ninguém espera. Mas o futuro é o carro elétrico. Aí eu comecei a prestar mais atenção nisso, né? Aí já não faz tanto tempo, 7 anos, mas é tudo muito rápido, é difícil de acompanhar. Cada dia que eu leio uma notícia, né, de seja um fabricante chinês, seja um fabricante sueco, sempre tem muita novidade, está andando muito rápido. E eu acho que falta eu acho que assim, não dá para abrir mão, isso é inexorável. Mas falta ainda ajuste fino. Falta. Infraestrutura. Falta. Eu vejo isso também. Você citou um ponto muito interessante que eu comento muito aqui. Além dessa virada de chave que eu falo, dessa terceira onda, existia um momento da indústria, quando você esteve na Europa e quando eu também vi na Tesla, anos atrás na Califórnia, a gente não falava de eletrificação. A eletrificação ela vinha junto no pacote, mas a gente falava de carros autônomos. Né? E eu tive a oportunidade de testar até nível 2. Aqui no Brasil chegou para teste para gente o nível 2.5, que não era um 3 ainda, que você tira a mão do volante, fica quieto e tal, mas a experiência ela foi muito trágica e voltaram ao nível 2 por conta da infraestrutura viária. Vou te dar um exemplo. Se eu sair com um carro do Morumbi para ir à Aldeia da Serra e voltar, eu desisti na Praça Pan-Americana. O carro entendia aquelas motos passando na sua frente como rota de colisão e dava uma freada brusca muito forte.
ele também não entendia você ter faixa no momento e depois passaram ali o asfalto e não pintaram a faixa, ele se perdia. Ele não entendia também, na mesma faixa tem uma plaquinha escrito 60 km veículos lentos e 90 rápido na mesma faixa. Ele também mandava o controle para sua mão. Então eu concordo com você, a gente ainda está muito distante, principalmente por conta da infraestrutura viária. E já que a gente falou de eletrificação e está junto também com infraestrutura viária elétrica, né? Precisa ainda ter muito investimento nessa infraestrutura para o cara ficar mais à vontade de pegar a estrada com um carro 100% elétrico. Não sei se você concorda comigo. Senão vai parecer aquela nossa história de moleque, né? Sair com o carro na reserva e torcendo para chegar no posto e com 10 reais no bolso, 10 cruzeiros no bolso. Então, o exemplo mais real que eu tenho é de um mês atrás. O meu sobrinho mais velho, ele mora em Portugal, mora numa cidade chamada Santo Tirso. Ele já está lá um pouco mais de um ano, trabalhando numa empresa grande brasileira. Ele resolveu alugar um carro elétrico, né? Porque ele falou, toda hora eu quero ir ao Porto, né? Nós vamos passear, não sei o que. Legal e tal. Ele alugou uma semana, aí quando eu falei com ele, falei, e aí, como é que é? Como é que você... Ele falou, não dá, é impossível ter carro elétrico nesse pedaço de Portugal, porque não tem onde abastecer o carro. Ele falou, tem um lugar perto de onde eu moro, que é uma bateria lenta, é um recarregador lento, e a partir das 5 da manhã os carros vão estacionando ali para abastecer. Eu falei, então não dá, não posso acordar 4 horas da manhã, correr lá, botar o carro, quando for 5 horas e abastecer. Então falta infraestrutura. Não sei em Lisboa, ele me falou desse exemplo específico, que para mim serviu bastante justamente. É um lugar um pouco mais afastado, ele está a 55 quilômetros do Porto, ou seja, não está no meio do nada, né? Mas tem essa complicação. Eu lembro também que esse engenheiro que me falou do carro autônomo, ele me disse o seguinte, ele falou, o carro elétrico é uma realidade e vai ser cada vez mais realidade em lugares menores. O que vai acontecer? As cidades, muitas cidades asiáticas, principalmente coreanas e algumas chinesas, elas têm feito parques, vamos chamar de condomínios. Então o carro é ali dentro que ele funciona. Então ali tem uma infraestrutura, quanto menor o espaço, mais fácil de você... Então isso pode ser uma realidade, né? Ou seja, as cidades preparando espaços, até uma hora que tudo vai estar interligado, né? Então vamos falar em bairros. Aí você tem o bairro de Moema, a Vila Nova Conceição, os Jardins. Então os carros circulam aqui, se prepara aqui, prepara aqui, prepara aqui. Mas eu acho que é um processo difícil, custoso. A gente vê algumas coisas. A Volvo acabou de tomar uma decisão de cobrar pelo custo da eletrificação. De quem não é Volvo. É R$4 para cada quilowatt usado. Silvio, eu vou interromper um pouquinho, a gente já volta e eu quero abordar com você alguns temas. Primeiro, de segmentos de SUVs, sedãs, picapes, ou seja, um segmento que está muito em alta no Brasil e outros que estão ficando como jurássicos. Então, já a gente volta. O cartão Porto Bank é o primeiro e único que zerou o IOF em compras internacionais. Para você zerar os restaurantes da cidade, zerar os museus e galerias. Tudo isso com mais de 1.000 salas VIP pelo mundo e até 3,5 pontos por dólar gasto. Isso é Porto Bank. Baixe o app e ative. Fale com o seu corretor. Bom, e de volta ao Ligados à Tomada com o mestre Silvio Nascimento, um cara que já passou por Veja, ou seja, a Editora Abril, o ranqueamento é bem grande e que, inclusive, sobrinho neto de Narciso Vernizzi aqui da Rádio Pan-Americana. Silvio, antes do break eu falava para você que seria legal a gente abordar um tema que, para mim, são coisas bem pontuais e muitas vezes sazonais, né? Você que já está nessa indústria há mais de 30 anos, como eu, a gente já viu a predominância de SUVs, né, de super esportivos, de hatches, de carros de 2 portas. Depois, lembra que até o cara não queria um carro de 4 portas, tinha que ser de 2. Depois começou a ver que pela praticidade tinha que ser de 4. E hoje a gente vê um movimento muito grande de SUVs e picapes. Como que você vê essa sazonalidade? Você acha, por exemplo, que os sedãs
E as peruas, as nossas queridas peruas, já ficaram no passado ou é uma fase? Essa é difícil, mas eu vou lembrar algumas coisas. Como você falou que o cara antigamente não queria carro 4 portas, câmbio automático, era assim... Nem pensar. Não, nem pensar. Não se fazia carro, ninguém queria, era uma coisa absurda. Mas aí eu destaco o seguinte, é evolução, né? A evolução, ela vai te trazendo conforto, facilidades. Aí os carros eram baixos. Eu tive um Honda Civic, 98, o carro era espetacular. O único problema é que você fazia muito abdominal para entrar e sair do carro. Era um inferno para entrar e um inferno para sair. Porque os carros eram baixos, né? Aí, logo depois, a segunda ou terceira versão dele nacional, os caras já subiram o carro. Então, são evoluções que vão ajudando. Eu acho que hoje, a picape, eu acho que é um modismo que vem dos americanos. Isso você conheceu bem, que são os truck boys. Sim, sim, sim. Eu acho que é mais para modismo. Eu conheço gente que tem... Eu tenho um amigo que ele tem 83 anos, ele tem uma Dodge Ram, que ele mal consegue subir nela, mal consegue descer. Um big truck mesmo, né? Quantas pessoas são? São 2. Ele é a mulher que é mais velha que ele. Para que isso? Mas é idealização. Então isso eu acho que é um pouco... É o modelo americano. Eu acho que sim. Eu acho que isso é um pouco de modelo americano. Com relação aos utilitários esportivos, eu acho que aí vieram para ficar os compactos, né? Os médios, vamos chamar de pequenos e médios. Eu acho que esses vieram para ficar. Eles têm um espaço bom, um conforto bom, dirigibilidade de carro menor, ou seja, dos antigos sedãs ou as peruas, as station wagon, e oferece o pacote todo de segurança necessário. Então, ou para família, ou para individual, para passeio. Eu acho que essa tendência, sim, veio para ficar. Não é daquela americana de carros de 12 lugares, isso eu acho muito difícil. E os microcarros, definitivamente, o que eu acho uma pena, estão ficando para trás. Mas eu acho que em cidades como São Paulo, Los Angeles, Nova York, seriam uma solução razoável. Itália, né? Então, mas na Itália, porque as ruas são pequenas. Sim, sim. Mas aí não tem jeito. Mas eu acho que quem tem trânsito pesado e problema de estacionamento, como nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, eu acho que isso seria uma coisa bem... E se anda muito sozinho, né? Então, é de 1 a 2 pessoas. Carro com 4 pessoas é quase que impossível de ver. Então... Silvio, eu sempre fui apaixonado, principalmente quando via aqueles filmes dos Estados Unidos, de surf, a turma da praia, tá? Das station wagons, que são as peruas, né? Cara, a gente não vê mais fabricando perua. O que eu te pergunto é o seguinte, é o mercado que traça esse norte para não fabricar mais perua ou as pessoas param de comprar perua e o mercado tira elas da linha de produção? Como funciona isso? Eu acho que é junto. Assim que a empresa, que a companhia ou a indústria detecta, eles imediatamente... Porque as peruas, elas existiam já há 30, 40 anos, desde que começou a indústria automobilística no Brasil. Logo depois dos Fuscas, começaram as peruas. Vieram muitas importadas. A Caravan, né? A Caravan mesmo, para mim, foi uma das últimas. Eu tive uma Caravan, 2 portas. É um escândalo, né? Mas eu tive. Depois eu tive Paraty, enfim, eu tive várias. Mas eu acho que aí é o seguinte, depois de um tempo... Eles começam a sentir... O mercado começou a ir para o sedã, né? Pro carro, pro Fast, imediatamente eles tomam a decisão. Então resolve isso e já de olho na... Você sabe... O termômetro, então, é o consumidor. Eu acho que sim. Eu acho que é o primeiro movimento, a indústria trata de se virar. Você sabe muito bem disso, você morou nos Estados Unidos, na Europa... A relação com o automóvel é muito diferente, né? O sul-americano é mais passional com o carro, né? O americano é infinitamente menos passional, né? Ele quer o espaço. Eu lembro que eu andei lá com um americano e ele não parava de falar no espaço que ele tinha no console, que cabia prato, cabia ferramenta, cabia bebida, comida, cabia tudo. Mas por que você... Exatamente. Sabe, não estou conseguindo ver vantagem em você levar um prato de comida aqui. É porque é diferente, eles vão para um lado de racionalidade. Agora, o sul-americano, o brasileiro em especial, eu dentro das redes sociais, eu sigo alguns grupinhos para ver
né, algumas tendências. As tribos, né? E é inacreditável. O cara gasta, às vezes, 150 mil reais num carro, ele tira da concessionária, aí ele entra em outros sites de compra de produtos com desconto ou importados, compra sticks de 45 reais para colar no carro. Eu não consigo entender isso. Né? Esse tempo, para mim, já ficou muito para trás. Né? Então são acessórios completamente dispensáveis. Né? Eu sou do tempo, você também, de botar retrovisor de Brasília no Fusca, retrovisor de Mercedes na Brasília. Som. Hoje a gente não precisa se preocupar mais com o som. Aqui vem instalado um som espetacular. Não é? Comprava o Tojo, comprava Selenium, lembra? Isso. Bravox. E você que tinha que criar esse ambiente acústico, ou seja, com um bom som dentro do carro. Isso passava a ser um grande acessório. A gente falou de perua e eu vejo um movimento muito parecido com os sedãs também. Os sedãs deram uma revigorada nos últimos 2 anos, mas a preferência ainda continua, eu vejo, com SUVs e com as picapes. A gente estava falando aqui de nem pensar, né? Então eu vou te colocar algumas coisinhas que a gente tem aqui no Ligados na Tomada, que é na garagem da sua casa, ou na garagem de casa. Bate pronto. Um carro hoje, manual ou automático? Automático. De bate pronto automático. De São Paulo, principalmente São Paulo, né? Tem que ser automático. Um V8 ou eficiência energética? Eficiência. Você é um cara com essa conscientização toda, senhor? Não, eu ainda vou... Se você falar para mim assim, cara, o Mustang 65, o Mustang 67, aí eu vou olhar para o lado. Mas onde você vai fazer esse motor rugir? Boa essa. Aí você fica com onde vai ser a usabilidade coisa maravilhosa na garagem. Já que você falou garagem, tem a próxima para você. Eu não digo nem para colocar na garagem de casa, eu digo para colocar na sala da sua casa. Na sala da sua casa. Qual seria esse carro? Esquece preço. Você vai ganhar de presente o carro para você. Que carro é esse? Eu tenho uma dúvida louca. Seria um Jaguar, um XJ12, ou um Porschinho James Dean. Vou chamar de James Dean para as pessoas associarem. Sim, claro. Ou uma boa e velha asa de gaivota, uma Mercedes. Nossa, linda. Sabe que você falou uma coisa... Sala... Você sabe que a resposta mais recorrente é Porsche, né? Sempre tá no meio dessas escolhas do teu wishlist, da lista de wishlist, o Porsche, né? Eu vejo sempre a pessoa mais ligada no Porsche. Elétrico ou híbrido? Um carro, elétrico ou híbrido? Essa é difícil. Mas pela minha lógica, eu iria pro elétrico. Cara, eu também. E também eu vejo essa resposta muito dividida. A minha experiência com o elétrico ela é fantástica. Eu acho que a experiência ao dirigir um elétrico, se você tiver um bom planejamento estratégico e tiver o mesmo protocolo e a mesma rotina de carregar um celular e tiver, lógico, um lugar para você recarregar, cara, o elétrico, para mim, ele é... Mas eu creio que com toda a dificuldade que a gente falou em infraestrutura, eu acho que o caminho vai ser o híbrido. E sempre mudando, né? Cada vez menos explosão, combustão e mais elétrico. Eu acho que esse é o que vai acontecer no mundo. Eu acho que a fórmula vai ser essa. Silvio, dos 1.234 carros que você já testou, né, qual aquele que você mais curtiu fazer uma matéria? E você pode até citar o veículo. Qual foi esse carro que te impressionou e qual aquele que ainda falta testar? É difícil, né? É bem difícil. Quanto tempo você está na indústria automotiva? Olha, vamos falar em perua, né? Já que a gente falou em perua. Eu testei uma Audi, aquela velha Audi 6. RS6? Era um escândalo. Acho que era 580, 560 cavalos de potência. Mas o que me impressionou não foi o motor, foi parar o motor. Foi parar a bicha. Os freios dela eram uma coisa assim que você vinha, quando você freava, o carro para, assim, né? Ele caía no chão, travava, parecia cachorro. Sabe quando o cachorro trava? Era assim, era uma coisa que me impressionou muito. E por ser aquele tipo de carro, não era um super esportivo, não era Porsche, Mercedes, Ferrari, né? Então, agora o que falta, eu queria andar num Aston Martin, que eu não andei. Esse é o número 1 da minha wishlist, Silvão, mas não o Aston Martin Vanquish, nada disso. Seria aquele DB5.
Uma vez eu comentei isso aqui no programa, você teria que ser milionário, né? O DB5, aquele 63, 64, né? Sim. Do filme do Sean Connery, Goldfinger, que foi a primeira vez que apareceu no filme do James Bond, né? Pode ser um pouco de memória afetiva, mas esse seria o carro para estar na sala da minha casa. Porque é super esportivos, eu guiei, você guiou, e a gente sabe que é legal, né? E em pista, que é muito melhor ainda. Agora, assim, esse prazer, né? Esse nosso lado mais passional, aí um pouco, você então que é engenheiro, eu nem engenheiro sou, né? Eu sou jornalista. Mas sabe que eu sou engenheiro naval, né? Hoje eu utilizo muito a engenharia naval para não deixar o barco afundar. É o maior atributo meu, é segurar e não deixar o barco afundar. Mas muita teoria, né, da engenharia, sim. Você consegue abstrair e colocar no carro ou entender algumas coisas. Mas eu acho que esse lado assim um pouco passional, que aí sim, eu acho que na nossa idade você é mais novo que eu, tenho certeza que isso. Eu tenho 66. Eu acho que eu sou mais velho que você. Eu tô indo pra 66. Então. Eu acho que a gente, sabe, e curtir o carro, né? Aquela coisa. Eu não vou botar um sticker fora do carro para as pessoas verem. Não. Eu vou equipar com alguma coisa dentro para mim. Essa que é a minha ideia. Que seja o som, que seja o câmbio automático, é o controle dos retrovisores, coisas que vão me facilitar, vão me fazer curtir aquela estrada. Pô, você pegar uma estrada, milhões de estradas que você pegou tanto na Europa como nos Estados Unidos, tem estrada que ali não importa o carro, né? É tão legal que você vai curtindo. Então, quanto mais legal esse carro que te dê prazer, né? Aí eu acho que um DB5 para mim estaria de bom tamanho. Silvio, com essas credenciais que você tem de Veja, de 4 rodas, de placar e tantas outras, eu te pergunto uma coisa que eu não vejo muito nessa nova geração, mas eu acho que na sua época, a época de Debari, né? Nosso querido Debari, Marco Debari, o próprio Venditti, devia ter. Vocês, nesses veículos, vamos falar de 4 rodas, vocês tinham informação privilegiada? Tinha aquela história, não, isso vai antes para 4 rodas? Ou algumas coisas vocês garimpavam antes dos outros? Como funcionava isso? Olha, vinha muito eventualmente. E na maioria das vezes, eu trabalhei como freela, né, na 4 rodas. E muito eventualmente vinha cifrado. Então, assim, não vinha uma coisa direta, isso aqui é para vocês. Com o passar do tempo, isso me parece que não só na 4 rodas, como em outros veículos também que ganharam, né, notoriedade, passou a acontecer mais. Então, aí com o advento da assessoria de imprensa, né, e das assessorias de relacionamento, isso começou a ficar um pouco meio estranho. Então, a gente dava para saber quando alguma coisa era oferecida ou não. Mas a gente sempre teve uma posição de preferir não fazer esse tipo de coisa. Então você tinha desde os tempos do Jornal do Carro, anterior ao Jornal do Carro, quando do nosso querido Luiz Carlos Seco, Oswaldo, né, Palermo, sim, o Vadeco. Seco da Ford, imagina. Os caras dormiam em matagais da Anchieta, esperando... a máquina fotográfica. 3 horas da manhã um carro passar para ir atrás. Então isso era muito legal, então isso existia. Vinha uma informação privilegiada? Vinha. Mas era muito escolhida. Às vezes... Era para ser capa, porque eu acho que o forte da 4 rodas, que eu lembro, colecionava 4 rodas, não era só matéria de dentro. Quando você via pela primeira vez aquele carro, hoje com a globalização, com a internet, com rede social é diferente. Mas na época de mídia impressa forte, a capa da 4 rodas era uma referência. Sim, Cláudio Laranjeira fez diversas, né? O velho Laranja, o Marquinhos fez muitas... Mas era isso, tinha muito isso. E com o tempo, eu acho que uma das grandes evoluções mundiais foi a velocidade da informação. Conforme ela foi ganhando velocidade, as informações chegavam também na gente. Então você tinha leitor que mandava assim, olha, vi um carro assim em tal lugar. Então você ia dar uma checada. Não custava nada. E muitas vezes dava certo. Então os caras, sabe, você tinha leitores que se tornavam quase que repórteres, né, dando dicas. Então tinha muito disso. Hoje também existe isso, só que o volume é infinitamente maior e vem muita coisa errada, enfim. Exatamente. Não dá para confiar plenamente. Mas essa velocidade da informação ajudou também. Sim. Sabe? Então você tinha... Eu lembro de ter testado, Alex, eu preciso buscar, inclusive, essas referências lá do Jornal da Tarde no arquivo. Eu testei patinete elétrico em 1985. Olha só. Eu andei aqui na Paulista, aqui na frente da Gazeta, aqui, ó, de patinete elétrico.
Era uma coisa tosca, perigosíssima. Eu fui de camisa, de óculos, sem capacete, nada. Mas foi em 1985. Mas era uma disruptura. Silvio, a gente está chegando no limite aqui. O Fagner, meu diretor do programa, já está me dizendo. Estamos chegando nos 30 minutos, mas eu quero também avisar quem nos ouve, quem nos assiste pela TV, que teremos muito mais com o Silvio Nascimento. Hoje só foi uma parte. A gente fala de indústria automotiva, de automóvel e de produto. Mas vai ter um outro programa para a gente falar só de Fórmula 1, Le Mans, automobilismo, que também está no sangue desse cara aqui. Silvio, super obrigado por participar com a gente aqui do Ligados na Tomada e o privilégio de ter você aqui no estúdio da Jovem Pan, sobrinho, neto de Narciso Venise. Eu que agradeço, Alex, mais uma vez, a sua gentileza, a sua bondade, e sempre que precisar ou quiser, estou à disposição. Legal, gente. Você continua ligado na tomada, porque às 4 da tarde tem o Máquinas na Pan, com lançamentos, novidades em mercado e muitos campeões junto com a gente. Até! Ligados na Tomada. Oferecimento Porto Bank. Baixe o app e ative. Fale com seu corretor. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.